salve Deus, salve Deus, salve Deus. Salve Alzheimer, salve Nossa Senhora. Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim, muito obrigado pela graça de falar com o senhor hoje. Muito obrigado e graças a Deus. É uns tempos de vir agora para conversar, né, filho? Que os povos começam a carecer de falar com o preto velho, e quando não consegue, pelo menos escutar nossa voz, parece que já dá uma calmada no coração do povo, né? O povo anda Verdade. muito ansioso, né, filho? Nem me fale, Pai Joaquim, é verdade. É verdade, muita ânsia. E, Pai Joaquim, tem muitas pessoas que têm confundido o senhor com um senhor de idade, uma pessoa carnada que é um senhor de idade. Então, deixar claro para todos os irmãos que vão ouvir que eu estou conversando com o preto velho, Pai Joaquim de Angola, através da mediunidade do sacerdote Fernando Parada. As pessoas têm confundido muito isso, pai. É que eu falo mesmo pro povo, eu sou o vô que todo mundo quer ter. Aí fica procurando eu. É Mas eu já me verdade. fui, né? Já tive meu tempo. E graças a Deus que mesmo assim o senhor ainda pode vir aqui dar essa palavra pra gente. Fui, mas não fiquei mudo. Verdade, Pai Joaquim. Eu estava conversando com o Fernando e as pessoas têm tido muita procura pelas ervas, muita procura pelas questões, e aquelas mandingas que o senhor passou foram muito boas e muito bem procuradas. Então, perguntar ao senhor se nós podemos fazer um programa hoje sobre simpatias. Pode, filho, pode falar de simpatia, mas eu queria deixar bem firmado na cabeça de vocês que tem uma diferença de simpatia, de ebó e de ponto de força que às vezes vocês fazem. Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Simpatia é do tempo dos antigos. E aí eu posso ensinar. Mas tem as coisas que vocês fazem de ebó, que vai trabalhar com Odu, com essas coisas, que quem faz é o Pai de Santo. Né? Verdade, sim, sim. Essas coisas de simpatia eu posso lhe ensinar, senhor. Muito obrigado, Pai Joaquim. Eu vou começar perguntando para ter um bom casamento, Pai Joaquim. O que pode ser feito para auxiliar naquele momento de dificuldade de um casamento? Ai, meu filho, tem tanta gente que tá tão desesperado para casar que ultimamente não pede nem um bom casamento. Pede um casamento, né, filho? É verdade. Se é bom, se é ruim, é o tempo que vai dizer. Nós estamos perto de Santo Antônio, né, filho? Verdade, pai. É uma friagem. Para quem é dessas bandas, né, filho? Para quem é mais do norte, o povo passa mais calor. Para ter um bom casamento. Assim, na época de frio, é época de comer tangerina, laranja. Você vai num pé de laranjeira e pega 16 folhas de laranja. Você vai separar o nome seu num papel e vai enrolar nelas. Vai deixar 21 dias debaixo do colchão da cama. O seu nome, ou então dentro da funda, como é que fala? A funda se chama de... que cobre o travesseiro, como é que Fronha. é? Fronha, Pai Joaquim. Eu chamava de funda. Aí você vai colocar, melhor, em vez de colocar 21, você vai colocar 16 noites. São 16 folhas, 16 noites. Junto com o papelzinho enrolado, o seu papelzinho com o seu nome enrolado nessas folhas. Passou essas 16 noites, você deixa 4 folhas com você e as outras folhas com o papelzinho você leva numa igreja, na hora da missa, com muito fervor, você deixa essas folhas no pé de Santo Antônio. Hoje em dia é difícil achar uma igreja que não tenha Santo Antônio, viu, filho? Verdade. E Santo Antônio é casamento dele, mas também é dos casos impossíveis, né? Lá para os lados portugueses é dos casos impossíveis. Mas tem gente que demora tanto para casar, filho, que já se torna um caso impossível. Então você deixa as 8 folhas com o papelzinho lá no pé de Santo Antônio. As outras 8 folhas que você tem, você vai colocar mel. Aí depende, né, filho? Se você não for de Oxóssi, né? Se você for de Oxóssi, você bota a rapadura. Aí você coloca verbena, mas se não achar a tarda verbena, você coloca capim-cidrão. Faz um chá. Toma esse chá,
faz 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Toma com bastante fervor, pedindo para que Santo Antônio te traga a pessoa que você deseja. Serve tanto para homem quanto para mulher. Olha, filho, é uma beleza essa simpatia. Quando acontece as folhas, você não despreza, não. Depois você volta numa hora de missa e coloca no pé de Santo Antônio. Pode ser uma outra. As folhas que você colocou no pé de Santo Antônio, do primeiro, e as que sobrou, volta sempre com o pé dele. Não pode jogar fora e nem desprezar. Sempre vai na hora da missa. Aí você vai ver só se não acontece. Tá certo, Pai Joaquim. E para aquele caso de casamentos que não deram certo, não estão dando certos, e ambas as partes estão com muita briga e não abrem, não deixam um e o outro ser felizes, o que pode ser feito? O que tem mais força de espiritualidade, colocar, no caso da brigueira, acabar as brigas, você está falando, né? Você coloca dentro do mel, dentro do vidro, o nome ou então a foto dos dois, o retrato, para adoçar os dois. Porque às vezes o costume traz a briga. Então, vocês de escovar os dentes com a mesma pasta e ter o mesmo cheiro, começa a cansar, filho. Com o tempo, o casamento vira amizade, né, filho? Então, tem como adoçar e tem como esquentar. Uhum. Às vezes, a mulher está frígida. E o homem geralmente o homem é mais quente que a mulher, né, filho? Verdade, e a mulher não está acompanhando. Mas se for o contrário, também dá para funcionar. Você cata... Os dois têm que gostar de pimenta, viu, filho? Uhum. Porque eu vou te dizer uma coisa. Gente que não gosta de pimenta, de coentro, de tempero, de cominho, é gente sem tempero e sem sal, né, filho? Então você vai botar tempero na mulher, ou a mulher vai botar tempero no você. Você vai catar um belo de um punhado de pimenta. Só pode ser da malagueta. Tá. Só pode ser da malagueta. Arranca o cabinho dela, coloca dentro do vidro. Coloca óleo de azeite e deixa 21 dias para macerar. Uhum. 21 dias você deixa para macerar. Aí quando você for comer, você bota a pimenta no prato dela e fala assim: malagueta, malagueta, come a pimenta que a sua alma esquenta. Esse negócio de sempre chamar 2 vezes é o encanto. Tira a dormência da planta. Se você vai pegar uma planta e fazer um benzimento, você chama 2 vezes o nome da planta. É a mesma coisa, malagueta, malagueta. Você está chamando ela. Todas as vezes que você vai fazer essa rima. Você chama 2 vezes para quebrar o encanto e quebrar a dormência. Aí você traz o encanto. Tá certo, pai. Que mais? Ainda na questão de casamento, pessoas que estão se separando, que estão no processo de divórcio, para que o divórcio aconteça amigavelmente. Alguma dica? Você pega uma peninha que aparece em qualquer lugar da casa, de pombo, e você cata essa peninha e passa por todos os cantos da casa, lembrando dos maus e dos bons momentos que o casal teve. Aí você chega lá fora, e você assopra, fala assim: pombo branco, vai embora, leva todas as dores, me traz sua alegria na casa de Nosso Senhor. Entendeu, filho? Tá certo, pai. Quem não achar uma pena, quem morar em apartamento, pode conseguir uma pena fora de casa? Mas aparece. A peninha vai aparecer. Porque às vezes a pena não aparece, que é para não largar. Aí você não está forçando. Se for passar, você vai, uma peninha caô lá, sempre acontece. Pequenininha, grandinha, sempre parece. Se você for lá comprar a pena, vai que dizer, catar a pena do pombo antes do tempo, vai ver que é aquele tempo que você precisar para ver se não tem que reatar. Sempre uma peninha aparece aqui ou ali. Tá certo, pai Joaquim. E, pai Joaquim,
Tem pessoas que podem não estar vindo a conseguir um casamento ou conseguir algo na vida devido a alguns problemas de saúde, principalmente do estômago, que geram mau hálito. Uma Hum. simpatia para mau hálito, Pai Joaquim, por favor. Aí não é só de casamento, é de Namora namoramento eu também, né, também, filho? verdade. Tem gente que se reclama, fala assim, eu não consigo achar homem. Mas falar desse assunto de bafo de onça, Aham, às vezes é coisa dos tambos mesmo. A maior parte das vezes. Porque hoje em dia vocês têm como cuidar os dentes. Cuidar dos tambos que a pessoa não percebe. Que quando começa a sair aquela catinga dentro da boca, nem ela percebe que ela tá. Que ela acostuma com o cheiro. Então ela estranha. Por que, que eu não consigo namorar? Porque na primeira bicoca ele foge. Né, filho? verdade. É coisa de doença. Estamos. Então, assim, tanto para menino quanto para menina. Na dúvida, você faz isso, que aí é bom. Você vai catar 3 folhas de couve e 3 folhas de saião. Aí você vai ferver e vai fazer um chá. Vai tomar três gole, 3 dias. Mas sempre começa num dia 3. É bom quando começa na, no dia 3 de março. Mas se não pode fazer, que seja num outro dia 3. Faz tomando durante 3 dias esse chá. 3 vezes no dia. 3 dias. Uhum. E sempre depois você reza 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Aí vai embora tudo isso aí. Tem gente que tem problema de catarro, né, filho? Também Isso. começa a ficar muito doente. E junto o catarro na garganta, fica aquela coisa ruim. E aquilo fede. Uhum. Para quem é do mato, principalmente. A melhor coisa para tirar catarreira, ou quando a pessoa está engripada, quando está doente, não sara de jeito nenhum, é banha de galinha. Banha de galinha? É banha de galinha com chá de erva doce. Você vai fazer um chá de erva doce, vai misturar com. Deixa o chá de erva doce bem forte. Uhum. E coloca a banha de galinha. Uma colher de banha de galinha ou 2. Esse também é bom tomar 3 vezes. Esse também é bom fazer 3 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Olha que E vai interessante. embora, catarreira. Porque às vezes vocês ficam tomando só remédio, esses remédios que vende aí, e aí você está viciando o seu corpo. Mas olha, a banha de galinha derretida com o chá da erva doce, filho, é bom demais. É ruim e é bom. É ruim de gosto, mas é bom de cura, viu, filho? Uhum. Interessante essa, eu vou deixar anotada aqui e vou testar ela, pai, porque eu sempre usei guaco e mel, mas essa da banha de galinha eu gostei muito. Obrigado, pai. Tudo que vai mer esquenta, né, filho? Tudo que Uhum. vai mer vai esquentar. Da Verdade. banha de galinha é o mel dos bichos. O que é quente, o quente no bicho é a banha dele. É da galinha, ela já tem. Você já viu galinha com ronqueira? Com catarro? Tem não. É a banha dela que cura. Uhum. Pai Joaquim, crianças que têm problema ao dormir e que acabam urinando na cama. Criança que sonha demais, né, filho? Que não tem costume antes de dormir, de ir no banheiro, ela sempre vai se mijar. Em tempo de fogueira, de Santo Antônio, São João, São Pedro, é bom de fazer a simpatia. Tem Uhum. 2 coisas. Uma delas é você catar logo de manhã, catar o menino o mijão, e no buraco, você vai no galinheiro, a galinha se espoja na terra, né, filho? Ela deixa um buraco lá. Manda o menino mijar naquele buraco. Que aí aquilo lá vai passar a vontade dele. Agora, a mais melhor de todas é assim: quando o menino de noite mijou, aí você vai deixar ele em jejum e tem que mandar ele para a rua com tem que ser de barro, tem que ser uma cuia de barro na cabeça com um pouco de água. Uhum. Não precisa encher. A primeira pessoa tem que segurar na cabeça. A primeira pessoa que ele encontrar, conhece ou não conhece,
vai olhar para a cara da pessoa e vai falar: São João, me dá uma esmola para esse mijão. Entendeu, filho? Entendi, pai. São João, uma esmola para esse mijão. A pessoa vai até dar uma risada, mas o encanto foi feito e a criança não vai se mijar mais. Olha que interessante, pai. E são coisas tão simples que todo mundo pode fazer, graças a Deus por isso. Porque isso aí, filha, a rima parece boba, mas na verdade, na cabeça do mijão, ele passou uma vergonha, não vai querer passar mais, não. É assim que funciona, filho. Verdade. Para crianças de berço ainda que tem muita dificuldade ao dormir, pai, alguma coisa que o senhor possa indicar também para aquelas que não conseguem sair e falar? É sempre debaixo como é que chama? Porque às Travesseiro? vezes ele tem, não, Colchão? poxa, quando a pessoa está querendo dormir e não consegue, é bom, às vezes é sonho. Aí você cruza duas espadas de São Jorge. Se criança pequena, espada de São Jorge pequena. Coloca debaixo do colchão. Um galho também de alfazema é bom. E se você querer colocar um saquinho, um pedacinho de cânfora, o cheiro da cânfora com a alfazema dá sonho bom e sono no menino. Então, assim, cruza a espada de São Jorge e coloca um gainho de alfazema e um paninho com um pedaço de cânfora. Esse cheirinho vai fazer ele dormir bem. E sempre vai renovando, porque como é que chama? A alfazema, ela vai puxar a ruindade que não deixa de dormir. Então, depois você sempre deixa fresca. Muito bom, pai Joaquim. Vamos entrar agora na. Eu vou deixar para falar de dinheiro mais no final. Mas que aquelas pessoas que têm seu bichinho de estimação ou que têm uma criação de bicho, o Fernando falou comigo que ele tem casos que a pessoa está sofrendo com a criação dela com sarna. Alguma coisa para sarna animal? Tem, filho. Para cachorro, para porco, né, filho? Sim. Para cabra. Banha de porco sem sal. Você, quando vai fazer os torreios em casa, não, é sem sargar primeiro. Tem que catar a banha sem poder ter passado no sar. A banha do porco derretida sem sar. Aí você vai colocar 2 colheres de enxofre para cada 4 colheres mais. Para meia dúzia de colher de banha, 2 colheres de enxofre. Vai misturar e passa em cima da sarna. Tem que botar no sor depois, a criação, depois de 2 horas pode tirar. Mata a sarna tudinho. Então esse processo tem que ser feito mais de uma vez durante vamos supor assim, um período de 7 dias? É bom, porque o que acontece? Quando está bisuntado com a banha. Banha, sem o sar, o bichinho, a sarna, ela sai para comer a banha. E quando ela chega lá, a banha está misturada com enxofre, ela morre. Entendeu, filho? Mas depois você lava o bicho para tirar o enxofre de cima. Vocês pensam que tudo que é de enxofre é ruim? Aí não é. Verdade. Porque a sarna ela não percebe o enxofre. Quando ela sai para comer, ela morre. Eu gosto muito de utilizar enxofre. Tem pessoas mais antigas vão se lembrar que se usava até dentro do filtro da talha para se purificar a água. E pro caso de ser uma quantidade grande de animais, ele vai fazer digamos assim, uma infusão maior. Basta ele seguir essa sequência e manter uma medida semelhante, correto? Vai seguindo isso aí. Mais ou menos, você tira a mão de quantos bichos tem. Tem que deixar uma camada assim, um creme mesmo, que passa em cima da sarna. Aí você vai saber com quantos bichos você tem com sarna, você vai saber quanto curar. Tá certo, pai Joaquim. Vamos falar agora do que o pessoal quer saber realmente, que todo mundo pergunta. Eu vou começar com uma que é para subir na vida em todos os aspectos, não só financeiro, mas evolução psíquica, física, energética, emocional. Alguma coisa que auxilie a pessoa a evoluir, pai Joaquim. Você tem que ter um pé de comigo ninguém pode na sua casa. Você
cuida de se comigo ninguém pode, ninguém outra pessoa pode mexer. É só você, pode até batizar o pé de comigo ninguém pode. Conforme você vê que você vai tirando as folhas feias, vai arrancando o que é seco, vai colocando água, conforme ele for ficando mais frondoso, sua vida também fica, viu, filho? Então vai ficar impregnada a energia do comigo ninguém pode com a energia do cuidador para potencializar ele e ele tá conseguindo buscar superação. Seria isso? Agora, vocês que mexem com comida de santo, tem santo que se você ficar adulando muito, ele desconfia. E tem Odu que também é assim. O tal do Odu Bará é um deles. Então não fique fazendo muito, que ele desconfia. Tem a hora certa e a necessidade certa. Porque o Bará foi pobre e ele desconfiou muito. A riqueza dele veio na semente da abóbora. Então, assim, quando você não tem como assentar o Odu, porque o Odu é livre. Ele é da natureza. A riqueza e a pobreza vem com o vento. Mas tem como você fazer um ponto de força de Ubará dentro da sua casa. Mas só se você for de santo, filho. Se você não mexe com essas coisas e não entende dessas coisas, procure quem entende. Aí vai atrás do pai de santo, o que for, ele vai ensinar a fazer um ponto de força, porque às vezes você não é merecedor também, porque você faz coisa errada. Então, assim, tem que ver se tem fundamento. Se tem fundamento de ter o Bará em casa, você pode ter. Senão, ele vai fazer o que tem que fazer. Que toda vez que você cuida de alguns Odu, eu não sei se você sabe, o pai de santo também pega carrego. Sim. Ele tem que se limpar. Então, principalmente, olha, filho, dar comida para orixá é uma coisa, dar comida para Odu, despachar Odu, ou agradar Odu, outra coisa, porque sempre sobra. Aqueles que têm caminho com Oxóssi, aqueles que têm caminho com Oxum, com Yansan e o Mulu, o pai de santo tem que se limpar, senão ele dá riqueza para o outro, nem a pobreza para ele. É por isso que vocês falam assim, é por isso que ele cobra caro. Mas não é que cobra caro, filho, que tem comida que tem que dar para o seu e tem que dar para o meu para não dar, né, filho? Verdade. Mas dá para fazer um pouco de força para o barato também. Sim. E é interessante você ter colocado isso, que as pessoas às vezes não sabem o que a gente passa para ajudar. Vocês tomam em cima em toda hora. É verdade. Pai Joaquim, para atrair dinheiro. Olha, se você fizer isso aí, se você é que tem que ver se no seu destino você pode cuidar do Tardobará, mas isso aí já não é mais simpatia. Para atrair o dinheiro, se você fizer com esse, como é que chama? Comigo ninguém pode, e se você colocar umas patacas debaixo do vaso, ele chama o dinheiro também, viu, filho? Bom saber. Coloca umas patacas embaixo da terra, você vai ver, ele vai puxar o dinheiro. Eu faço uma que eu gostaria de saber se o senhor aprova ou se eu pode até melhorar ela. Eu faço um pote onde eu junto moedas como se fossem terra e nelas estão plantadas trigo e também foi adicionado o elemento a estrela do mar. Pode fazer, filho. Tem gente que fala que não pode, mas mais melhor que a estrela do mar, se você colocar aquela orelha de elefante, é melhor, aí você traz dinheiro mesmo. Sim, que é da Agessaluga. Se você colocar 2 orelhas de elefante junto, que é aquela concha, aquilo puxa dinheiro. Mas o que eu falei para você, uma coisa é mexer com orixá, outra coisa é mexer com simpatia, com ponto de força. Verdade. Sempre tem se você coloca dentro do botinho as plantas que traz prosperidade, aí se você colocar do cravo, você coloca a coroa do cravo. Tira o cabinho. Sim. Faz uma camada de coroa de cravo, uma camada isso num copinho, num potinho. Uma camada de, como é que chama? Girassol. Uma camada de trigo, você pode botar também. Tudo que é de canela, anis estrelado, pode colocar. Agora, se você colocar sarf, aí ou o pote serve para uma coisa ou serve para outra. Sim.
O SAR, ele sarga a terra, ele tira a riqueza. Ele é o pagamento do passado, mas hoje ele não é mais não. O SAR serve para limpeza. Aí você tem que ter um pote de limpeza, mas o pote de prosperidade pode colocar feijão. E no final de tudo você coloca uma margenzinha de São Benedito. É uma belezura. Tem gente que coloca numa panela de tipo um cardeirãozinho pequeno e vai colocando tudo isso e em cima coloca o São Benedito. Vai trazer dinheiro também. Olha, que legal, pai. Essa é muito boa para quem não fez nada ainda, tem casa. Ainda pode se tornar um adorno, fazer de uma forma bonita que as pessoas vejam, quem visitar a casa veja e tenha uma boa impressão ainda. É. Muito bom. E para arrumar emprego, pai? Quem está precisando, quem está correndo atrás de um emprego e ainda não conseguiu. De primeiro precisa querer trabalhar, né, filho? De verdade. Verdade. Quando você tá para conseguir esse trabalho, filho, você sente no coração que tá a hora. Muda uma coisa. Eu digo para você que para arranjar emprego não tem coisa melhor do que assoprar o pedido no cabo da mamona. Você vai catar a mamona, o cabo dela, né, que vira um tutuzinho que você assopra, mas primeiro você tem que querer trabalhar. Você chega e aí você olha qual que é o serviço que eu quero. Quero trabalhar naquela firma. Aí você assopra dentro do cabo da mamona. Fala assim, fulano, o nome da empresa que você vai trabalhar, onde você quer, o que você quer, o emprego que você quer. Venha logo no cabo da mamona. E guarda esse cabo da mamona de pé e só vai descartar quando aparecer o serviço. Mas você está buzinando no cabo da mamona chamando o trabalho. Mas primeiro, quando você quer trabalhar, filho, eu acho que a primeira coisa é a oração. Quando eu costumo falar assim, Senhor, restaura a minha sorte como restauraste as torrentes do Negueb. Isso aí é muito bonito de falar. Você pega e reza, filho. Se o seu coração se apertar, você sabe que é na hora que Deus está falando mais você. E 3 horas da manhã, se eu tiver acordado de preocupação e fizer essa oração, filho, seu trabalho vem logo, logo. Tenha mamona ou não tenha. É com Deus que você se acerta essas coisas. Tá certo, pai Joaquim. Aproveitar que o senhor falou da mamona, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu não tenho a condição de fazer uma cama de mamona para a pessoa deitar para remover a dor, eu posso deixar o sumo da folha da mamona guardado comigo e utilizar nela? O encanto está na folha, filho. O encanto da mamona está na folha. Agora você pode passar arco. Você coloca arco, coloca a folha no arco, aí você já pode colocar também uns para dor. Sim. Se for para dor, você pode botar arnica também. Muito bom. Bota arnica, faz um arco e depois coloca na pessoa. Tem a folha, ela puxa para ela o febrão. O que é febrão, ela puxa para ela as dores na hora. O encanto está na folha, mas você também pode fazer o arco. Entendi, pai. Porque tem algumas pessoas que eu trato que a consciência delas não permite aceitar deitar-se numa cama de folha de mamona porque acha que é macumba. Que coisa estranha. E mesmo assim eu sei que é um elemento que pode ser auxiliado. Então eu pensei no sumo da folha, mas eu vou utilizar dessa forma com álcool e arnica. O povo não quer encanto, né, filho? Então fica com suas dores, né, filho? É verdade, pai. É estranho porque algumas pessoas procuram olha, faz isso e isso e tem medo, não fazem, continuam com a dor. Chamar de macumbeiro é fácil, né, filho? A pessoa prefere ficar com sua dor do que se render ao diabo, né, filho? E como se as plantas, se as coisas da natureza, se alguma coisa que eu falei aqui fosse do diabo. A única coisa que eu posso falar que é do diabo é estar como é que chama? Que coloca de galinha? O enxofre. E nem assim ele é usado. O enxofre é um filtro muito bom para tirar coisa ruim. Com certeza. Vocês às vezes estão falando que a coisa é do cão, mas é aquilo lá que é o bom. Uma pedra de enxofre, ela puxa tudo que é ruindade. Ainda mais em casa de gente que bebe. Se você deixar o enxofre atrás do quadro da pessoa, o enxofre vai puxando a ruindade da pessoa. Os vícios. É o povo que não sabe usar. Muito bom isso.
E isso serve para qualquer vício, deixar atrás da porta do quarto? Tanto o tabaco Deixar quanto... atrás do quadro dele, deixar essa pedra. Sabe outra coisa que puxa vício, filho? O que, É pai? que é uma judiação, porque você vai matar a planta. Mas se você plantar bastante planta por ela, depois não vai. Você compensa, pede desculpa por ela, já cata os galhos dela e já vai plantando. A trombeteira, o raiz, como é que chama? A raiz central dela. Você tira e inverte ela de ponta cabeça atrás do quadro da pessoa. A raiz da trombeteira seca e invertida puxa coisa ruim para ela também. Mas você tem que plantar pelo menos 7 pés de trombeteira se você matar uma. Tá certo, pai. Pelo menos é o mínimo para garantir a continuidade da vida dela e a energia da planta sempre podendo ser utilizada. Porque se eu catar todos os viciosos que tem aí, eu vou acabar com toda a trombeteira do mundo. É verdade, pai Joaquim. Uma outra coisa, pai Joaquim, eu costumo muito ativar e utilizar o elemento água em qualquer tipo de coisa que eu vá fazer. As pessoas que querem fluidificar a maioria das simpatias que o senhor passou, deixando um copo d'água para fluidificar a força do que está sendo feito, é válido? A água é formadora de toda a vida e também é responsável pela limpeza. Pode usar a água sempre que quiser. Perfeito, pai Joaquim. Então, nesses casos eu posso, vamos pegar o último caso, por exemplo, não colocar um enxofre dentro da água, mas colocar um copo d'água ao lado do enxofre, por exemplo. Ele vai aumentar. Tá certo, pai Joaquim. Eu conversei com o senhor hoje sobre algumas simpatias e eu gostaria de conversar mais sobre outras que eu vou elaborar. Tem alguma coisa que o senhor queira falar que eu não falei ainda, pai Joaquim? Eu acho que eu falei de tudo, mas antes, enfim. Simpatia é uma coisa, trabalho é outro, ponto de força é outro. Com certeza. Mas para você fazer qualquer coisa tem que ter fé. Tem que ter fé para poder ativar, né, filho? A magia e o encanto. Mas tem muita doença, principalmente, que só cura na simpatia. Mas a fé, ela consegue fazer coisa que a medicina de hoje não faz. E sempre tem um ensinamento, filho, em cima de tudo isso. O casamento. Você pega o casamento está indo ruim porque o marido está dando atenção demais para as outras mulheres. Se você souber a quantidade de mulheres que são amigas do marido, você cata um coração de frango e vê qual que é a amiga mais íntima dele. É fulano. Você corta o coração pensando nela. E as outras você vai picando tudo picadinho. Esse aqui fulano, 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 fulano. Depois você enterra. Mas é a fé, filho. É a fé. O corte no coração de galinha que já está morta é a mesma coisa que esses cortes que vocês dão por aí, matando bicho grande. E o coração já está arrancado, e a galinha ia dar para a panela do mesmo jeito, né, filho? Verdade. O corte é o mesmo. Tem que deixar bem, bem picadinho, o nome de todas elas você enterra, para separar dele. Ó. Você não está fazendo uma maldade. Você está garantindo que é o seu, né, filho? E os homens podem fazer com a mulher também. Mas o interessante é que não tem essa desconfiança, e sim a confiança do casamento, né, filho? Sim, é verdade. Santo Antônio ajuda. Tá certo. Então, graças a Deus, pai Joaquim, muito obrigado pela sua bênção de estar aqui conversando e ensinando novamente. Sabe, meus filhos, eu espero que todos vocês, tudo que precisar nessa vida, fazendo com fé, consiga. Com Deus me vim, com Deus me vou, né, meu filho? E graças a Deus, pai Joaquim.